Irmãos queridos, graça e paz, com temor e tremor, nesta noite de quinta-feira, a nossa reflexão será em Mateus, capítulo de número 5, verso de número 3, Evangelho de Jesus Cristo, e aqui está registrada as palavras da boca do nosso Redentor, que diz assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Há outras traduções que dizem: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Que Deus abençoe a sua palavra. Observe, Igreja Presbiteriana do Brasil, que o pregador, aqui, agora, falando ao nosso coração, ele fala sobre nós e a nós. Essa é a minha e a sua bem-aventurança. Termos Jesus, o bom pastor, que nos conhece e deixa que o conheçamos. Há uma simetria nestas bem-aventuranças, diz o Dr. Mark Lloyd Jones. Há uma sequência lógica e espiritual, há uma cadência nestas palavras aqui, ditas pelo pregador dos pregadores, Jesus Cristo. Não existe agora mesmo, igreja, no reino dos céus, sequer um súdito de Jesus que não seja pobre de espírito, humilde de espírito. Todas as demais bem-aventuranças são resultantes desta primeira característica do cristão. Lembra do tema do Sermão da Montanha? Jesus disse a Pilatos que o reino dele não é deste mundo, o reino dele é dos céus. Jesus não está por simplesmente espiritualizando as coisas ali. Ele está simplesmente trazendo mesmo um choque, porque a dimensão do seu reino ultrapassa a nossa concepção. Aqui está a total diferença entre o pio e o ímpio, entre o crente e o não crente, porque a verdadeira felicidade, diz o pregador Jesus Cristo, é um grande paradoxo. A verdadeira satisfação para as ovelhas do seu pasto é agora mesmo repudiar o que o mundo aplaude e abraça. Jesus afirma: bem-aventurados os pobres de espírito, e o mundo agora mesmo, nesta hora, é só ligar o televisor, abrir as janelas, sair pela rua. O mundo agora, na contramão, está dizendo: felizes os ricos, os orgulhosos, os soberbos. Dê uma pausa e depois leia Jeremias capítulo de número 9, versos 23 e 24. Vá também à primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versos 30 e 31. Se você vier a se gloriar, glorie-se no Senhor Jesus Cristo, porque ele afirma que para ganharmos temos que perder, para vivermos temos que morrer, e não nos envergonharmos jamais das suas belas palavras de vida. Em Marcos capítulo de número 8, versículos de número 34 a 38, o Senhor Jesus Cristo diz às suas ovelhas, aos bem-aventurados discípulos, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não podemos, meus irmãos, fazer pouco caso das palavras de Jesus, nos envergonharmos delas. Prosperidade, Igreja Presbiteriana do Brasil em Taubaté, nem sempre é sinal de bênção, como lutas nem sempre é sinal de maldição. Por essa razão, a teologia da prosperidade que tem sido apregoada hoje não está correta, ela está totalmente equivocada. Provavelmente, Igreja do Senhor Jesus, esta teologia da prosperidade seja uma das tolices modernas que mais tem impregnado na vida da igreja agora mesmo. O que Jesus está afirmando aqui em Mateus capítulo 5, versículo de número 3, é que a satisfação, o gozo dos seus amados, da sua igreja, não reside na abundância de bens.
A satisfação, o gozo dos seus amados é uma dádiva de Deus. Contentamento, igreja, é dádiva das mãos do bom pastor, do Redentor e Salvador Jesus Cristo. E se por um lado a prosperidade nem sempre é boa, é igualmente verdadeiro que a adversidade nem sempre é má. Leia a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículos de número 6 a 10, e veja lá que prosperidade nem sempre é algo bom. Leia também Salmos 119, versículo 71, e observe que a adversidade nem sempre é algo ruim. Salmo 73, versículos 21 a 28. Juntamente com as horas difíceis, Deus é especialista em produzir momentos bons. Deus tem os seus misteriosos propósitos no sofrimento. Meus irmãos, a pedagogia de Deus nos choca, ela ultrapassa a nossa razão, porque o Evangelho não é algo lógico, o Evangelho, na verdade, é poder de Deus, é a loucura para os que se perdem, mas poder de Deus. Deus age significativamente nas adversidades. C.S. Lewis, um importante filósofo e pensador cristão dos últimos tempos, trabalhando nas mais importantes universidades da Inglaterra, afirmou que o sofrimento é um megafone de Deus. A grande questão levantada aqui pelo pregador, o Senhor Jesus Cristo, é aonde está a nossa satisfação? Aonde está fincada agora mesmo a nossa felicidade? Preste atenção, IPT, ser feliz não é errado, senão Jesus não falaria de bem-aventurados, de como felizes nós somos, ditosos, bem-aventurada igreja do Senhor. Ele também não diria que desejava que o gozo nosso fosse completo no gozo dele. João capítulo de número 15, verso de número 11. O errado, igreja, é aonde está a nossa satisfação. O errado é aonde está a nossa felicidade, nos bens materiais, no dinheiro, no sucesso, no sexo, na diversão, no trabalho, na saúde. O homem mais sábio de sua época experimentou tudo isso e afirmou que não está no happy hour a nossa satisfação. A nossa felicidade não está sobre o balcão de uma lanchonete. Você não é feliz na praça de alimentação de um shopping. Você não é satisfeito e feliz na sua riqueza, seja ela financeira, física, não é na sua saúde que você se satisfaz. Meus irmãos queridos, também nossa satisfação não está na próxima aventura amorosa, afirma Salomão, ou na próxima aventura sexual. A nossa satisfação não está na fama, no sucesso. Isto, diz o sábio, é vaidade das vaidades. Igreja Presbiteriana do Brasil em Taubaté, não tente se satisfazer com coisas rasas, efêmeras, passageiras, transitórias, quando o seu Deus é um oceano de bênçãos. Em Confissões, Agostinho afirmou: Senhor, tu nos criastes para ti, e a nossa alma não terá descanso enquanto não repousar em ti. A pessoa mais feliz não é a que mais tem, e sim a que mais conhece a Deus. Agora mesmo, preste atenção, IPT, a pessoa mais satisfeita não é a que mais tem, e sim a que mais conhece do seu Salvador e Redentor Jesus Cristo. Leia a oração de Abacuque, capítulo de número 3. Leia a confissão de Davi no Salmo 40, versículo 17. Leia o Salmo 73. Leia também, meus irmãos, ali a confissão de Asaf. A verdadeira satisfação, a verdadeira felicidade não é uma promessa
para o futuro, mas é uma realidade para o presente, é Jesus. Meu irmão, juventude da IPT, alegrem-se em Cristo, vocês são felizes a caminho da glória e não só lá na glória. A verdadeira felicidade está fundamentada, a verdadeira satisfação está firmada não no ter, mas no ser pobre de espírito, humilde de espírito, diz o pregador Jesus Cristo. Jesus descreve suas ovelhas como bem-aventuradas. Não são coisas inatas a nós, inerentes ao nosso coração, não são talentos naturais ou frutos da carne, não vem de berço, é obra da graça do Espírito Santo de Deus em nós. Paulo, escrevendo a Tito, no capítulo 2, versículos de número 11 a 12, ele diz que a graça, esta pessoa bendita, Jesus Cristo, se manifestou salvadoramente a todos, para que nos educasse, para que pudéssemos renegar as paixões que tínhamos anteriormente e pudéssemos agora viver como pobres de espírito, humildes de espírito, na presença de Deus, de forma sensata, justa e piedosa, aguardando o retorno deste pregador. O limoeiro só pode dar frutos doces se for enxertado na videira verdadeira. João 15, versículo 5, Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e vós ramos, nada podeis fazer sem mim. Dizemos agora mesmo, fulano é tão humilde, toca no ego dele, toca no bolso dele, meu irmão, na vaidade dele, minha irmã, na saúde dele, nos filhos dele, na sua família, toca. Dr. Russell Shedd diz para nós o que não é humilde de espírito, pobreza material, senão só os pobres iriam para o céu. Leia Provérbios capítulo 22, versículo de número 2. O que não é ser pobre de espírito é pobreza espiritual, gente que ora pouco, gente que ama pouco, gente que estuda pouco, gente que lê pouco as Escrituras ou que tem procurado encher-se pouco do Espírito Santo. Não é isto que Jesus está dizendo. Também não é autocomiseração, porque agora mesmo tem gente aí dizendo: coitadinho de mim, sou pequenino, não tenho, não possuo, não sei, sou tímido. Isto é ser pobre de palavras. Tem gente agora mesmo orando e afirmando: Senhor, eu não presto. Meus irmãos, na palavra ou nas palavras ele é pobre, mas toca na vaidade dele, toca no bolso dele, toca no dinheiro dele. Nas palavras ele é o pior, nas palavras ele é o maior dos pecadores, mas trata ele como um pior, trata ele como o maior dos pecadores e vê se ele não mostra a você as garras. O que é ser humilde de espírito, o que é ser pobre de espírito, diz Jesus, é sermos necessitados de Deus. Quanto mais eu necessito de Deus, mais pobre de espírito eu sou. Salmo 40, verso 17, o rei Davi confessou: eu sou pobre, eu não estou, eu sou. E ser é diferente de estar. Porém, o Senhor cuida de mim. Há duas palavras, meus irmãos, no Evangelho para descrever pobreza. Uma é o pobre que vive com o básico. Leia Lucas capítulo 21, versículo de número 2. Leia a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo de número 9. Leia também o livro do Êxodo, capítulo 22, versículo 25. Ali está o pobre que vive com o básico. Pobre que aguenta os trancos da vida. Mas não é este homem que Jesus está descrevendo aqui. Jesus está falando daquele que é pobre, pobre, pobre de maré de si, que não pode viver sem a ajuda de outrem, é um mendigo miserável, é alguém desprovido de tudo. Leia agora mesmo Lucas capítulo 18,
versículos de 9 a 14, ali está o pobre de espírito, que não tem justiça própria, direito, nada para se apresentar a Deus. Leia acerca de Gideão em Juízes capítulo 6, versículo 15. Leia também em Esdras capítulo 9, versículos 5 e 6. Leia acerca de Pedro no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos 8 e 9, acerca de João Batista, no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 19, 20, 27 e 29, capítulo 3, versículo 30, ali estão os pobres de espírito. A estes são prometidas bênçãos de serem perseguidos por causa de Jesus, e não de serem bem-sucedidos, admiráveis, campeões. Deus se dirige a eles da maneira em que Isaías descreve no capítulo 51, versículos de número 7 a 12. O Espírito Santo de Deus, igreja, é que nos faz humildes de espírito. É fruto do Espírito, a pobreza de espírito que hoje temos. Esta bem-aventurança não vem de berço, é dom de Deus para que, se gloriarmos, gloriemo-nos nele. Jesus é a nossa riqueza. As pessoas agora mesmo não estão correndo para Jesus porque Jesus não é riqueza para elas, Jesus não é precioso para elas. Elas estão encantadas consigo mesmas e com suas façanhas. Por isso, igreja, como eu posso saber se eu sou humilde de espírito? 2 testes apenas. Primeiro, eu tenho descansado nos méritos de Jesus. Segundo teste, Jesus é o meu tesouro. Quais os motivos para sermos humildes de espírito, pobres de espírito? O motivo é que Deus exalta os humildes e abate os soberbos. Leia o primeiro livro de Samuel, capítulo de número 2. Leia as cartas de Pedro. Meus irmãos, há uma promessa gloriosa deles, dos humildes, dos pobres de espíritos. Deles é o reino dos céus. Por que essa promessa é gloriosa? Primeiro, porque o fundador do reino dos céus é o Senhor Jesus Cristo. Nele, em Jesus, estão entesourados os tesouros de Deus, o Pai. Há uma promessa gloriosa para você na noite deste dia. Dos tais é o reino dos céus. E esta promessa é gloriosa porque Jesus é o maior de todos os reis. Dele é o céu e a terra. Leia o Salmo 24, verso 1. Leia Apocalipse, capítulo 1, verso de número 8. Ele é o Senhor dos senhores. Esta promessa é gloriosa porque o seu reino é perfeito. Pense em Salomão. Jesus é infinitamente maior e mais sábio do que Salomão. Esta promessa é gloriosa porque seu reino excede em segurança. Caem agora mesmo Egito, caem agora mesmo Síria, Babilônia, Roma, China, Estados Unidos, Brasil, mas o de Jesus subsiste de eternidade a eternidade. Leia a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Leia também a oração de Davi no primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, versículos 10 a 11. Quem são então aqueles que abraçam este sermão? Quem são aqueles que abraçam estas verdades proferidas pelo pregador Jesus Cristo? Não são os fariseus. Eles estão ocupados consigo mesmos, autojustificados. Não são os zelotes. Eles estão implantando agora mesmo um reino pela espada e pela força. Não são os saduceus. Eles estão agora mesmo pensando no aqui e no agora. Não são os essênios, porque eles estão fugindo dos problemas. Então, quem abraça estas verdades, eu termino na noite deste dia, aqueles que foram alvos do Evangelho, os humildes de espírito, eu e você.
Os que abraçam estas verdades são os publicanos, as meretrizes, os enfermos de alma, os desenganados pela ciência, pela medicina e também pela religião, os perdidos e mortos em seus delitos e pecados, todavia vivificados por Deus, amados em Cristo, eleitos pelo Pai. Sim, são estes, gente como eu e você, comedores de feijão, a igreja do Senhor Jesus no Vale do Paraíba, alcançada pela graça. Quem abraça estas verdades, meus irmãos, somos nós, miseráveis pecadores, alvos da graça do Senhor. Por que só nós? Por que não os outros? Somos melhores do que eles? Não! Por sermos talvez os piores, porque aprove a Jesus fazer assim, é graça sobre graça, porque não temos nada para oferecer, por isso cheguemo-nos perante Ele, quebrados, diante dEle nos prostremos e supliquemos por sua mercê e graça, dizendo: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. São os humildes de espírito que abraçam estas verdades e que perante Jesus e por sua graça e misericórdia herdarão o reino dos céus e ouvirão do pregador e Senhor Jesus: conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Apocalipse 2:9. Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino. Mateus 25, verso 34. Não temais, ó pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-vos o seu reino. Lucas capítulo 12, verso 32. Humildes de espírito somos nós, gente satisfeita em Cristo e com Cristo, gente que se satisfaz nele, porque satisfação, igreja, é ter a Cristo. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Que Deus te abençoe, igreja bem-aventurada. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, é com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia. Satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo no coração. Aleluia. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus irá vencer. Logo embora eu hei de ver satisfação sem fim, satisfação sem fim, satisfação sem fim.